Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 17 de junho de 2026, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogamos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, agora eu vou fazer uma leitura de uma página preparatória para nós ingressarmos no estudo da noite de hoje. Eu vou extrair dessa obra A Mediunidade Nossa de Cada Dia. Ela foi ditada por João Fernandes para Carlos Bacelli. E é o capítulo 38. Qualquer médium. Pela tua condição de médium, não queiras ser tratado com deferência pelos demais companheiros de doutrina. Não forces elogio, nem facilites bajulações. Acautela-te, inclusive, para que as tuas manifestações de simplicidade não criem constrangimento para ninguém. Age com a naturalidade possível, admitindo a própria condição humana e a necessidade de superá-la em lutas pessoais de aprimoramento. Qualquer médium nunca é mais do que aquilo que realmente é. Espírito comum, ao nível de qualquer outro que esteja realmente empenhado em ser melhor a cada dia. Então, meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, que ele vai dar continuidade ao estudo da obra Obsessão Desobsessão, e como está aqui, todos estão vendo, será capítulo 10 e capítulo 11. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre o capítulo 10, que são as consequências da obsessão e o obsediado em si, né? Porque temos um conjunto, né? Obsessor e obsediados, que se complementam, né? Eu usei a técnica da referência cruzadas e peguei as próprias obras que a Sueli cita no livro, que são os Mecanismos da Mediunidade, o Livro dos Médiuns, a Gênese, Grilhões Partidos, do Manuel Filomeno, no Bastidores da Obsessão, também do Manuel Filomeno, Ideal Espírita, nos Domínios da Mediunidade e Obras Póstumas. A Sueli faz referência ao longo do livro dessas principais obras, então eu acho que vale a pena a gente estudar. Essas obras são muito interessantes e complementam o trabalho dela. E a Sueli usou uma metodologia bastante didática na construção do livro, né? Nós estamos hoje analisando o capítulo 10 e 11, mas ela começa as influências espirituais, né? Como que acontece essa relação nossa de influenciações espirituais entre encarnados e desencarnados, entre encarnados e encarnados? Quer dizer, ela mostra que nós estamos em meio imersos, né? Nessa tessitura vibratória que leva a um estar influenciando o outro. Como Kardec diz, nós estamos nos acotovelando, né, com os espíritos e estamos permanentemente influenciando nós a eles e eles a nós. Então ela trata dessas influências. Aí ela vai num crescente. Se nos influenciamos, quais são as nossas companhias espirituais? São aquelas nossas sintonias, né? A vivência comum de nós estarmos nos acotovelando, encarnados e desencarnados, é uma realidade, é inevitável, né? É como a gente mergulhar e estar dentro d'água. Nós estamos dentro daquele ambiente. Então aquele ambiente vibratório permeia a nossa vida.
As companhias já são diferentes, porque nós nos associamos com aqueles que vibram no mesmo padrão que nós, tanto encarnados quanto desencarnados. O que é a obsessão? A obsessão vai ser aquela aproximação em função das companhias, em função das sintonias vibratórias que vão começar a interferir na nossa vida. Aí ela dá um passo. Então você tem várias gradações de obsessão. As obsessões vão da obsessão simples, daquela que alguém se aproxima de nós por um prazer momentâneo, né? Muitas vezes prazeres materiais, né? O espírito que é um beberrão, né? Que bebe de forma sistemática, ele sente carência daquele sentimento, então ele se aproxima de alguém e influencia, porque é uma simbiose, né? Ele faz ali um vampirismo e suga energias para sentir aquela satisfação. Então você já está graduando o padrão das obsessões. As várias expressões de um mesmo problema que o Gilberto tratou, que é essa nossa interferência, né? Inclusive a Sueli Caldas Schubert introduz nesse capítulo uma coisa muito importante, que é auto-obsessão, né? E nós vemos muitos casos de auto-obsessão, né? As pessoas que se prejudicam porque tem uma mente tão desequilibrada que não precisa nem a ação do obsessor, né? Aliás, o Mauro mostrou um vídeo muito interessante do Amigos da Luz, e que o obsessor reclama, falou assim: puxa vida, eu me preparei para te obsediar e você não deixa, porque ele se auto-obsediava de tal maneira que o obsessor ficou obsoleto, né? Não servia mais para nada. O que predispõe à obsessão? O que são as brechas que nós abrimos, né? As brechas vibratórias. O que leva um processo obsessivo a se instalar? São os nossos desequilíbrios, né? As brechas vibratórias. Os acessos de ódio, de ira, de rancor, de desequilíbrios do dia a dia, essa rotina do dia a dia que às vezes nos leva a desesperar, são portas importantes que predispõem à obsessão. A invigilância, né? O orar e vigiar. Isso aí o Mauro tratou no capítulo 7. A escravização do pensamento. Aí já começa um processo de graduação mais severa, em que não é uma obsessão simples, mas o obsessor começa a dominar o seu pensamento. Você vai perdendo a vontade própria. Então você vê que a Sueli vai num crescente tratando o processo obsessivo, né? A escravização do pensamento. Já estamos quase na possessão, né? Você é escravo do obsessor. Você perde o domínio sobre a sua vontade. O processo obsessivo, como é que ele se dá, os mecanismos de domínio. E agora nós vamos tratar hoje as consequências e o obsediado, porque não existe obsessor sem obsediado, né? Então você vai ver que há ali uma reciprocidade para ter um conluio, porque um precisa do outro. Há casos, inclusive, a gente já estudou isso na literatura, que o obsediado clama pela presença do obsessor, né? A espiritualidade afasta o obsessor e o obsediado vibra para trazê-lo de volta, porque ele precisa daquele conluio. Então, a Sueli, eu quis trazer isso porque é muito interessante, porque a gente vai estudando o livro, mas não percebe como ela foi tratando do mais simples por mais complexo. E você vai ver que cada capítulo ela aprofunda o trabalho. Bem, vamos lá. Então, ela, ao introduzir o capítulo 10, ela pega um texto de Kardec, do Livro dos Médios, e Kardec pergunta: a subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Ela está tratando das consequências da obsessão, e Kardec faz essa pergunta com muita clareza, né? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. E por que ele faz
essa referência, os espíritos fazem essa referência às duchas? Porque era um método tradicional da psiquiatria da época, dar duchas de água fria e choques, né? E Manuel Filomeno de Miranda nos comenta, porque o paciente ficava muito calmo, muito equilibrado após a sessão de duchas frias e choques. E ele comenta, o sofrimento é tão intenso que o obsessor não quer participar daquilo, então ele se afasta, deixa o paciente sofrer e fica lá, aí ele fica calmo. Depois o obsessor volta porque ducha fria e choque ele não quer receber. Então era um método que, como não tinha a visão holística do problema, você tratava de forma brutal. E aí tinha uma aparente melhora, né? Aparente melhora. Isso aqui, estou chovendo no molhado, mas nós, só para obsessão simples, fascinação, e a Sueli vai tratar nesse capítulo de subjugação e possessão, né? Que são os processos muito dolorosos que levam a esse estado de doença mental. A fascinação, ela é grave, mas a fascinação tem um detalhe de você está encantado, né? Na fascinação você percebe, e nós vamos ver em alguns casos mediúnicos, que o médium se acha agraciado, né? Ele tem um mentor que lhe dá todas as dicas, todas as informações, e ele acha que está privilegiado com aquilo, quando na verdade ele está sendo iludido e está sendo fascinado, né? Fica absolutamente fascinado. Subjugação e a possessão. E ela vai começar a tratar especificamente desses dois casos, que são os casos severos que levam a problemas de saúde graves. Quando ultrapassa o limite das simples influenciações, obsessão simples, né, em que aquele espírito aproveitador aproveita um comportamento nosso que interessa a ele e estimula para ele sentir prazeres materiais, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor. As obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão. A Sueli alerta, né? São casos que a gente perde o controle da vontade e ocasionam sérios danos ao organismo do obsediado. Surge assim distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acomete o obsediado são bastante complexos e dolorosos. Depois, na frente, nós vamos analisar aqui, a Sueli faz um alerta importante para nós, porque muitos casos nossos de doenças psíquicas são reencarnatórios. Então, nós temos uma combinação, um problema físico que se instalou porque nós tínhamos um problema reencarnatório, uma dívida grave, e a nossa tessitura perispiritual plasma um corpo com deficiências mentais, mais a obsessão. Quando ela alerta, não adianta tratar só como obsessão, tem que tratar com médico, tratamento médico, convencional, porque você está doente, e tratamento espiritual, não pode isolar. Inclusive ela vai dar um exemplo muito importante de uma senhora que ela chamou de senhora D. E a Sueli faz o seguinte comentário, né? Por isso que eu botei essa foto aqui. A escravidão que existiu, ela era uma escravidão do corpo físico, mas a mente estava livre, né? Você dava voos largos, você, apesar de estar sofrendo muito, você podia ter esperanças e ter ilações mentais importantes, vibrar, podia orar, você estava livre, né? Ninguém controlava o seu pensamento. Na obsessão, na subjugação, você tem um domínio total, não só do corpo como da mente. Então ela diz, a subjugação é muito mais grave do ponto de vista de domínio que a escravidão, porque a escravidão você dominava o corpo físico, mas não dominava a mente do escravizado. Mas a subjugação não, você domina o corpo e a mente. Então ele perde total domínio. Então ela é muito mais cruel. São os acorrentados mentais, né? Mas nos processos obsessivos graves, a pessoa se apresenta aparentemente livre, porém, em realidade, está acorrentada, mentalmente dominada por seres invisíveis. Então ela faz essa gradação para mostrar que essa
o fato de você estar acorrentado mentalmente é muito mais grave do que você estar acorrentado fisicamente. Por seres invisíveis que detêm o voo do seu pensamento, isto é, da manifestação da própria essência da individualidade, do espírito. Esse confinamento, essa prisão, a mais triste, escura e solitária, é, pois, a mais cruel e a que mais faz sofrer. Então ela coloca o processo obsessivo como uma doença gravíssima, né? E que nos traz profundos sofrimentos. Vocês acompanham, a gente acompanha, principalmente nas sessões de dialogação, como é um sofrimento atroz, né? E tem espíritos que ficam ali anos, né? Perseguindo o obsediado por dívidas do passado, por ódios e rancores terríveis. E isso é muito, muito doloroso. E nos faz remeter a uma consideração importante. Eu vou citar um caso concreto que se deu aqui no centro conosco. Eu tinha no passado, há muito tempo atrás, um amigo que a esposa dele estava num processo obsessivo gravíssimo, muito grave, tal ponto que ela usava camisa de força, tinha que ser levado para o manicômio, tomava remédios fortíssimos e tal, e caracterizava nitidamente um problema obsessivo, né? E eles tinham uma característica, eram pessoas muito alegres e tal, e eles gostavam muito, ela cantava e ele tocava violão, né? E eles se apresentavam musicalmente e tal, e aquilo para eles era fundamental. É claro que a arte não atrapalha ninguém, mas as consequências da vida noturna são bastante difíceis, né? A bebida, as companhias e tal. E ele, preocupadíssimo, eu sugeri, ele trouxe a esposa dele, a primeira vez que ela chegou à nossa casa espírita, ela chegou arrastada por duas pessoas aqui, sentou na frente e frequentou, acho que quase um ano, e ao final de um ano já tinha se incorporado aos serviços, já chegava alegre, andando, brincando e tal, era uma outra pessoa, um outro ser humano, né? E um dia ele me falou assim, puxa vida, ela tá boa, né? Então agora a gente não precisa vir mais ao centro. Eu falei, olha só, não precisava nunca, veio porque quis. Agora, você pode parar de vir ao centro, né? É uma decisão de você, não, porque a gente quer voltar a tocar, e tem as noites, tem os encontros, as festas, os amigos. A decisão é sua, você toma, é livre-arbítrio, né? E eles tomaram a decisão e ela caiu em um processo obsessivo gravíssimo tempos depois, né? Então a gente tem que ter essa consciência que o obsediado trabalha como compromisso com o seu obsessor, né? O obsediado é prisioneiro em todos os sentidos, vencido ao peso de tormentos inenarráveis que ele mesmo engendrou, e avança em sua aspérrima caminhada, tentando evadir-se da miserável cela onde geme e chora, para o claro sol da liberdade. Na noite tempestuosa em que se debate, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Isso é muito importante, né? Porque o que nos liberta, nós estamos discutindo na nossa reunião, é a transformação moral. O que a doutrina espírita faz, além de abrir os nossos horizontes, a nossa visão de vida se transformar a partir dos conceitos doutrinários? É o estímulo à transformação moral. O que nós fazemos aqui é tentar nos aperfeiçoar permanentemente, né? Então a doutrina é para nós uma importante bengala, né, nessa caminhada difícil da vida. Somente o Espiritismo tem condições de dar a esses sofredores o alívio, a compreensão, o caminho para a liberdade. Quando você faz um trabalho de dialogação, o irmão que se manifesta, ele sempre diz assim, por que você está trabalhando comigo? Tem milhares de outros, centenas lá fazendo. Se a pessoa que você botou o nome aí não mudar, nada muda. E é verdade, ele tem razão. A afirmativa dele é absolutamente correta, né? Ele veio, ele é um deles, né? Normalmente são falanges. Ele diz assim, meu chefe está lá, vocês me trouxeram aqui, mas os outros vão continuar. E se a pessoa não mudar, então o obsessor consegue dar o diagnóstico preciso da necessidade do obsediado.
O que o obsediado precisa? Higienizar pensamentos, mudar comportamentos morais. É a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e livrar da mais completa escravidão. Não apenas os obsediados, mas também os obsessores. Mas o caso desse amigo que trouxe a esposa aqui, tinha uma opção: mudar padrão morais e comportamentos. Eles preferiram voltar à vida noturna. Decisão deles. Voltaram a um problema obsessivo grave. E aí, aproveitando que a gente vai falar do livro da Leila, eu gostei muito de uma reflexão que Arnaud de Noumier, que é o escritor espiritual do livro, fez. Ele diz: os pensamentos ressentidos do passado criam sombras e formas horríveis, que sinalizam, por sua vez, as afinidades. Ele está seguindo quase que o conceito da Ivone, né? Você tem as sombras, as suas angústias, os seus medos, os seus remorsos, os seus ódios, e você cria formas, pensamentos horríveis que sinalizam as afinidades, as sintonias vibratórias, que atraem qual se fossem imãs. Nós nos atraímos como imãs, ou com espíritos superiores ou com espíritos trevosos, né? Assim, espíritos infelizes que vagam pela terra, somados aos desafetos e cobradores que só esperam a sintonia vibratória para agir, entram em contato por esse chamamento do astral, qual se fora saboroso odor de comida ao faminto. E eu grifei, grifo é meu, porque eu achei essa afirmação do Arnaud de Noumier muito, muito interessante. Eles voltam, são chamados qual se fora saboroso odor de comida ao faminto. E eles vêm mesmo em busca de quê? Das vibrações deletérias que nós geramos, e eles se alimentam. Então eles vêm, é um prato, né? Nós estamos servindo um prato. Como nós somos transparentes para a espiritualidade, eles percebem, oba, é ali mesmo que eu vou me ancorar, vou ficar. E aí você começa os processos obsessivos graves. E aí eu vou fazer agora uma digressão, vocês vão me perdoar, vou sair um pouco do tema, porque eu não resisti. Porque eu estava lendo o livro e Voragens do Pecado é um importante livro, um romance da Ivone Pereira, que trata do problema dos huguenotes na França, né? E aí eu pensei, o que o livro Voragem do Pecado tem a ver com Rio de Janeiro? E aí eu não resisti a fazer Espiritismo é Cultura, vou fazer isso, né? No romance, curiosidade histórica, no romance Nas Voragens do Pecado, Ivone trata o evento histórico do massacre da noite de São Bartolomeu, quando os católicos mataram os calvinistas, né? Isso foi em 1572, quando Luiz Narbonne, o personagem do livro, massacra a família de Carlos Filipe II, e aí começa todo o drama da Ivone Pereira, né? Este evento foi um massacre dos huguenotes, que eram como chamados os protestantes calvinistas, pelos católicos. Os huguenotes eram protestantes calvinistas, eram liderados pelo almirante Gaspar de Coligny. Ele era um ministro, ele era um calvinista importante, e como ele via que o clima na França não era bom para os huguenotes, ele planeja, ele era o ministro dos assuntos do Alemar, ele tinha sido ferido e os católicos ficaram com medo que houvesse uma reação muito forte dos huguenotes e massacram eles, né? Mas ele, antes disso, pensando que o clima ia esquentar, ele patrocinou o projeto da França Austral, que era criar uma colônia francesa fora da França para que os huguenotes tivessem liberdade religiosa. E ele nomeia o Nicolas Durand de Villegagnon, que vocês já ouviram falar da escola, que funda uma colônia francesa no Rio de Janeiro, em 1555. Ele previa o que ia acontecer em 1572, 20 e poucos anos antes, e o forte que Villegagnon construiu aqui no Rio de Janeiro, ele chamou Forte Coligny, que é onde é a escola naval do lado do aeroporto Santos Dumont. Convido a visitar, é muito interessante, tem um pedacinho do forte só, e é o Forte Coligny, que era o grande líder dos huguenotes no romance da
Voragens do Pecado, da Ivone Pereira, e está lá, né? Então o Rio de Janeiro tem tudo a ver com a história desse massacre de São Bartolomeu. Isso é só uma digressão para nós aqui, para divertir. Guilherme Partidos, né? Sueli Caldas Schubert faz uma abordagem muito importante sobre o livro Guilherme Partidos, que ela cita o caso de Esther, né? Que Manuel Filomeno de Miranda narra em sua obra, o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com característica de possessão, né? Esther era uma menina jovem de 15 anos que sofre uma possessão por problemas de vidas passadas e que prejudica muito a família. O autor, né, Manuel Filomeno, narra com detalhes os tormentos que a obsediada enfrenta. Então ele mostra com muitas tintas, né, muito duro, qual é o sofrimento daquela pessoa. Incapaz de se exteriorizar, a doente padece a aflição de sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando com seu pensamento desequilibrado alucinações, visões terríveis que enchem de terror. Eu peguei um pedacinho do livro Guilherme Partidos, do Manuel Filomeno de Miranda. A Esther era uma menina de 15 anos e os pais estavam organizando uma grande festa para ela, pelos seus 15 anos. O casal de anfitriões não cabia de felicidade, de indivisível júbilo. Um semblante aberto em sorriso tranquilo parecia oferecer excesso de prazer. Aquela hora suave, a brisa vinha do mar, diminuindo o calor até então desagradável. De repente tudo mudou. Foi um impacto com um golpe inusitado, aplicado à face de todos. Esther, que estava naquele momento sendo apresentada à sociedade, se perturbou momentaneamente. O corpo delicado pareceu vergar sob inesperado choque elétrico. Ela se voltou de inopino, fixou os olhos muito abertos, quase além das órbitas, no genitor. Estava desfigurada, palidez marmórea, cobria-lhe o semblante, na testa maquilada e por todo o rosto o suor começou a porejar abundante. Ergueu-se algo cambaleante, fez-se rígida, os faces era de três loucada. As pessoas, tomadas pela surpresa, ficaram sufocadas e inermes. A adolescente avançou na direção do pai aparvalhado, sem ânimo de a acudir, e sem maior preâmbulo, acercou dele, estrugindo-lhe na face ruidosa bofetada. Então, no meio da festa, né, ela tem uma crise de possessão. Ela vinha sendo obsediada há muito tempo, e a partir daí Esther entra num processo dolorosíssimo de doença, né? E vocês veem, era tranquilo. Esther tinha entrado no salão, começou a tocar piano para todos, e de repente ela tem aquela crise possessiva, e Manuel Filomeno de Miranda nos mostra com toda a verdade como é duro um processo desse, né? De subjugação total, na possessão que ela sofreu. O processo obsessivo, o doente padece a aflição de sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando com seu pensamento desequilibrado alucinações, visões terríveis que a enchem de terror. O medo que então experimenta desestrutura-o psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo, da qual não consegue despertar. E ela entra realmente num processo doloroso. Vale a pena ler o livro Guilherme Partidos, é muito importante. Manuel Filomeno de Miranda nos dá importantes instruções sobre o processo obsessivo. Se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças, não comanda mais o seu próprio comportamento e vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras, que sabe não serem suas, mas às quais tem que obedecer porque se sente dominada em todos os centros de registros. Vocês lembram que a gente estava estudando Recordações da Mediunidade, da Ivone, e ela cita um caso da noiva que se sentia amarrada, não sei se vocês se lembram disso, né? Ela queria se libertar
e ela não conseguia, ela sentia as cordas prendendo ela. Quer dizer, o processo obsessivo é uma coisa tão insidiosa que cria esse processo. E a Sueli nos alerta, esse processo instala-se nele enfermidades reais. Dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levará ao suicídio ou aos vícios em geral. Então, é um processo gravíssimo. A visão holística do tratamento, né? Temos presenciado muitos casos dolorosos onde a aparente loucura mascara o verdadeiro quadro, a possessão. Quer dizer, na verdade não é loucura, mas é possessão, que leva a comportamentos totalmente distorcidos, né? Certa vez, e aí a Sueli conta um caso concreto dela, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamados para aplicar um passe, segundo nos informara a doente, em crise de loucura. Estava amarrado ao leito a fim de evitar que se machucasse ou se matasse. Recebemos esclarecimentos dos benfeitores espirituais de que o caso era de possessão. Então, a pessoa que ela foi atender em casa era uma moça recém-casada, era um caso de possessão grave. E que a jovem senhora deveria ser tratada espiritualmente, recorrendo-se ainda à terapêutica médica. E aí a Sueli vai começar a enfatizar isso, né? Não vamos abandonar a medicação. Por quê? Porque aquele espírito que tem dívidas enormes do passado já plasmou um problema físico concreto, uma doença, mais a obsessão. Então você trata fluidicamente, mas toma remédio, né? Evitando-se, porém, a sua internação, já que haveria a possibilidade de tratá-la em casa. Então, quando eles chegam para o tratamento dessa paciente, a espiritualidade alerta que era grave, era uma possessão, e que ela não deveria ser internada, deveria ser tratado médico com remédios, que o médico recomendasse, mas o tratamento fluídico. Entretanto, a família da paciente era absolutamente contrária ao tratamento espiritual. Eles, num desespero, alguém sugeriu que ela deveria tomar passes, eles acatam, ela até tem uma melhora aparente, mas a família era contrária e manifestou-se a família em franca oposição ao prosseguimento do trabalho de passe, bem de qualquer outra orientação do espiritismo. Eles negaram, não queremos. No dia seguinte, a doente foi internada, ao contrário da recomendação da espiritualidade, numa casa especializada. Menos de 48 horas após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Então, ela não só não poderia parar de tomar os seus medicamentos, mas tinha que submeter a um tratamento fluídico espiritual, né? Para que mitigasse a ação dos obsessores e ela tratasse a doença que estava instalada. Na verdade, ela tinha um problema mental grave, fruto de dramas reencarnatórios que ela plasmou, mas ela não podia separar. E aí a espiritualidade alerta, trate em casa, não leve para a internação. E a família falou, não quero, esse assunto de espiritismo não me interessa, vamos interná-la. Ela desencarnou em 48 horas. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 24, falando sobre obsessão, André Luiz nos diz: recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias, as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. Então, quando você traz um forte desequilíbrio vibratório perispiritual, fruto de transgressões de vidas pretéritas, inevitavelmente você vai plasmar, né? E aí a gente lembra sempre do modelo organizador biológico, né? Que é um conceito fundamental, quer dizer,
o perispírito é a forma que vai construir aquele corpo na nova encarnação. Se o perispírito está com a sua tessitura vibratória muito danificada, ele inevitavelmente vai organizar células danificadas. E ele fala do umbral para a vida física, né? Dos abismos expiatórios, né? Esses irmãos que vão para o umbral, como a gente viu nos diversos livros da Ivone, inclusive Memórias de um Suicida, eles saem do umbral com uma profunda deformação perispiritual. Volvem à encarnação, quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais de si mesmo, né? Como é que se faz o processo de resgate desses irmãos nos vales das sombras, né? No momento que ele se arrepende e pede perdão e pede apoio, ele é resgatado, é preparado para reencarnar. Contudo, renasce no corpo carnal espiritualmente jungidos às linhas inferiores que são advindos, assimilando-lhes facilmente um influxo aviltante. Reaparece desse modo na arena física, quer dizer, reencarnam, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificados entre os psicopatas amorais. Então, essa vivência que a gente passa nesses processos dolorosos nos vales da sombra tem consequências na reencarnação seguinte, né? Segundo o conceito da moral insanity, quer dizer, que a insanidade moral, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade, na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. E a gente vê muito isso em Leila, né? Esse quadro, quando a gente lê o livro, você vê que retrata o comportamento da Leila, retrata muito essa situação que a gente está lendo aqui da Sueli. E ainda no Mecanismos da Evolução, torturada por suas próprias ondas desorientadas, a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, ele está falando aí, a partir desses comportamentos doentios, como a gente influencia o nosso perispírito, né? Cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E por quê? O veículo de células extrafísicas, quer dizer, as células extrafísicas são as nossas células do perispírito, que a serve depois da morte, quer dizer, quando nós desencarnamos, o nosso veículo é o nosso perispírito, né? Essas células são extremamente influenciáveis, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que assim aureiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade. Então a Sueli vai buscar essas referências todas para nos mostrar que não tem ação e reação, né? Sempre, né? Nós nos desequilibramos, assumimos dívidas tenebrosas na nossa caminhada evolutiva e isso deforma a nossa tessitura perispiritual e tem consequência quando reencarnamos. Sob forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro. E aí eu não gostaria de lembrar, né, o modelo organizador biológico do Hernani Guimarães Andrade, que trata isso com muita clareza. E ele diz: o nosso perispírito atua como um campo ou molde energético semimaterial que orienta as forças físico-químicas do DNA para estruturar a forma e as funções do corpo físico. Então, aquele ser reencarnante, né, aquela estrutura celular que vai se multiplicar à luz do DNA, ela é orientada pelo corpo semimaterial, que é o modelo organizador biológico. Então, se eu tive desequilíbrios importantes na minha caminhada, eu vou plasmar isso no meu próximo corpo físico. Enfermidades do espírito, são enfermidades espirituais que vão chegar no nosso corpo. São, pois, enfermidades da alma, que se refletirem no corpo físico. Quando a gente reencarna com esses problemas gravíssimos, são problemas nossos espirituais,
que se refletem no corpo físico. Importa deixar bem claro que não se deve confundir e generalizar afirmando que tudo é obsessão. Isso é a Sueli fazendo um alerta importante, né? Nem tudo é obsessão, muito é karma reencarnatório. Como também não se deve atribuir todas as nossas dificuldades à ação dos espíritos. Ela aproveita para complementar, né? Perturbadores. E Kardec não deixou de nos advertir quanto a isto, a esse exagero tão comum no meio espírita, né? A gente se comporta mal, colhe, né? Quem planta vento colhe tempestade e diz, puxa, mas a espiritualidade está me perturbando. Não, não está, você está se perturbando, né? E aí a gente vai para o caso da auto-obsessão. E ela fala dos casos mistos. Qual é o caso misto? É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessão e males físicos. Por quê? Você plasma um corpo defeituoso em função das suas atitudes do passado, então você plasma um corpo com problemas graves e traz os seus cobradores juntos. Então você tem a doença que você instalou por sua responsabilidade e os cobradores, né, vêm junto com você. O espírito enfermo, endividado, plasma no seu envoltório perispíritico os desvios, as deformidades de que é portador, consequentemente renascerá em corpo físico e, por sua vez, refletirá as desarmonias pré-existentes no espírito. E ela vai comentar sobre síndromes psiquiátricas e mediunidade. A mediunidade não é doença e nem os sinais de sua eclosão podem ser confundidos com enfermidade. Então ela caracteriza muito bem, porque tende-se a considerar qualquer doença mental como uma influência obsessiva. Não é verdade, né? Há que se fazer distinção entre uma enfermidade e os sintomas do desabrochar da faculdade mediúnica. Conveniente, nesse caso, noutros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas a fim de não as confundir com os sintomas da mediunidade. São coisas distintas, não podemos botar tudo no mesmo saco. No período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. A advertência que ela nos faz. O codificador, Kardec, ciente dessa possibilidade, aconselhava, já em sua época, que se deveria aliar, nesses casos, o tratamento magnético ao médico. Então, é o caso da senhora que ela citou, que a família rejeitou o tratamento magnético, internou, contrariamente à recomendação dos mentores, e ela desencarnou. O que se vê, contudo, é que muitos espíritas, ignorando as ponderações de Kardec, acostumaram-se a diagnosticar apressadamente, confundindo doença com mediunidade. Ela alerta, cuidado. E como acham que tudo é mediunidade, muitos aconselham logo a suspensão do tratamento médico e da medicação anticonvulsiva, o que poderá acarretar sérios danos ao enfermo. Os remédios que controlam as crises epiléticas, por exemplo, não podem ser suspensos repentinamente, sob pena de o paciente ter o seu estado agravado. E ela vai citar um caso concreto, né? O caso da senhora D, que eu comentei no início, que ela padecia muito tempo de epilepsia, né? E tinha uma vida muito complicada. Ela vem à casa espírita, é tratada fluidicamente, magneticamente. Eles recomendam que ela tem que tomar remédio. Ela não queria tomar remédio em hipótese nenhuma, porque ela entendia que o processo dela era obsessivo. Ele falou, não é, você tem um problema grave, né, que ela plasmou, e ela começa a tomar remédio, por recomendação do centro. Ela vai ao médico e ela melhora, né? Precisava de um tratamento médico aliado à terapêutica espiritual. Um médico neurologista que integrava a equipe de desobsessão prontificou-se a examiná-la e prescrever a medicação. Efetuados os exames, dele relutava em aceitar o diagnóstico, mas acabou concordando e começou a usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ela passou a ter vida normal, deixou de ter crises epiléticas. Mas ela, na cabeça dela, o problema era obsessivo, não era de doença. Então ela abandona e tem uma crise fortíssima epilética. E aí ela atribui o quê? Atribui que a crise forte dela por ter parado de tomar o remédio era culpa
do tratamento espiritual que não funcionava. E ela precisava de um tratamento mais forte. Aliás, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, alguns anos atrás, aqui no Centro Espírita, um colega nosso que trabalhava conosco aqui, um trabalhador incansável, uma pessoa muito simpática, né? E vocês lembram, antigamente ali na entrada era a secretaria e ficava a mesa logo da tesouraria ali perto da porta, né? E as pessoas se reuniam no finalzinho, lembra, Gesilda? Para bater um papo e não sei o que e tal. E eu estava conversando com ele e ele era uma pessoa muito aplicada, né? E trabalhador, incansável. Aí um dia eu disse para ele, antigamente aqui enchia na sexta-feira, enchia muito, não enchia na segunda, né? Aí eu falei para ele, puxa vida, você faz falta, você devia vir aqui nas sextas-feiras também, porque você vem segunda, mas sexta você não vem. Aí ele falou, não, sexta eu não posso, eu tenho compromisso. Aí eu falei, bom, aí você trabalha e tal, não tem jeito. Ele falou, não, é que eu preciso fazer um trabalho mais forte. Aí eu falei, olha, então você tem que ler mais Kardec, meu amigo, você não aprendeu nada ainda. Toma de ler Kardec que vai melhorar. Nunca vou falar o nome dele, mas vocês conhecem. Não podemos deixar de mencionar, tem hora ainda, tem 10 minutos, que muitas pessoas acreditam ser os trabalhos obsessivos orientados pela condição kardeciana mais fracos que aqueles efetuados por outros processos, né? Diz a Sueli. Fica patenteado com essa assertiva o desconhecimento absoluto do que seja realmente desobsessão. Desobsessão é um processo de tratamento moral, né? O que a gente busca fazer na mesa de dialogação é passar conceitos morais para o obsessor, para que, em conjunto com o obsediado que começa a fazer a sua transformação, você apazigue aqueles conflitos, né? Simplesmente assim, é simples isso. Desobsessão é um trabalho de transformação moral do obsediado e do obsessor, né? Pensam que o trabalho é forte quando os médios se deixam jogar ao solo, contorcendo-se e portando-se desatinadamente. Quanto maior a gritaria, a balbúrdia, mais forte considera a sessão. E, consequentemente, creem que os resultados são mais produtivos. Meditando sobre o assunto, não é difícil verificar-se a fragilidade de tais argumentos, né? E é importante, quando você trabalha na mesa de dialogação, muitos espíritos chegam e dizem, esse trabalho aqui é bem fraquinho, porque, né, não tem nenhuma eficácia. Fluidicamente, é tremendamente eficaz, até porque você só pode gerar influências benéficas se você tiver harmonia vibratória, né? E para ter harmonia vibratória tem que haver disciplina, concentração, né? Senão você não consegue. O que se vê em sessão desse tipo são médios sem nenhuma educação mediúnica, sem disciplina e, sobretudo, sem estudo, a servirem de instrumentos a manifestações de teor primitivo. O obsediado. Aí capítulo 11, vou ter que correr, mas ele é curtinho, vai dar tempo. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eu diria que sempre, não é frequentemente, sempre, né? E sempre acontece isso, né? Quando você está dialogando com um obsessor aqui na mesa de dialogação, ele diz assim, tem dezenas lá, tem dezenas. E se ele não mudar o comportamento, eles vão continuar lá, né? E é verdade, o obsessor faz um diagnóstico correto. Quer dizer, o obsediado é 100% responsável pelo processo que ele está sofrendo. E aí a Sueli vai no dicionário e busca o sentido obsediado. Obsesso, importunado, atormentado, perseguido. Indivíduo que se crê atormentado, perseguido pelo demônio. Isso está no dicionário do Aurélio. Obsediados, todos nós o fomos ou ainda somos. Eu botei em vermelho porque é meu, não é da Sueli. Ou seremos. Por quê? A qualquer desvio de comportamento que a gente venha a ter, né? E a gente é dado a ter crises de cólera, de raiva, não sei o quê, você instala um processo obsessivo. Então, a vigilância é um processo permanente. Então, se a gente foi, somos ou seremos, né? Aí o seremos está em vermelho porque é meu, não é dela. Uma pessoa pode ser levada aos vícios pela atuação de obsessores, ou ainda de moto próprio.
atraindo entidades infelizes que se utilizarão dela para se locupletarem. Por quê? Toda vez que a gente dá vazão a esses instintos, aqueles espíritos que têm aquele mesmo padrão vibratório se associam conosco, né? É um processo simples de sintonia, né? E recado para nós, trabalhadores da Casa Espírita. Obsediados. Cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. Necessitam, isso é para nós, né? A Sueli está falando para nós, necessitam de nossa compreensão, pedem-nos ouvidos atentos e caridosos, ansiando desabafar os seus conflitos. Então, tanto espíritos desencarnados como as pessoas encarnadas que vêm à nossa casa, eles querem acolhimento, né? Palavras amigas, ouvido atento, atendimento carinhoso. Chegam aos magotes em nossas casas espíritas, vêm em busca de alívio e conforto. Quando apresentam lucidez suficiente, procuram explicações e respostas. Devemos estar preparados para recebê-los. E não apenas isto, mas acolhê-los e tratá-los com caridade legítima, orientando, encaminhando, clarificando os seus caminhos com as bênçãos que a terceira revelação proporciona. É nosso dever esclarecer a esses irmãos que o combate mais reíndo, mais difícil, mais trabalhoso que deverão travar não é contra o obsessor, mas a este é mister conquistar através do amor e do perdão, mas sim contra si mesmo. Então a gente conquista o obsessor pelo exemplo, pelo perdão, pelo amor, né? É a isso que a gente trabalha sempre, a palavra amiga, caridosa, mas quem ajuda mais o obsediado é a transformação dele. Então a luta mais árdua do obsediado é contra si mesmo. O obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima, né? Então nós temos essas duas facetas, né? Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. Então nós temos essas duas associações, né? Ou sou um parceiro de crime, de vida torta do passado, ou alguém que nós torturamos e vem cobrar. As provações que o aflige representam a oportunidade de reajuste, alertando-o para a necessidade de se moralizar, porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada. Transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Então tem que haver muita humildade, não pode ter orgulho, né? E aí eu bato muito nessa pergunta, eu gosto dessa pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus, né? Quando Kardec propõe isso aos espíritos, o que eles respondem? Benevolência, indulgência e perdão, né? Essa é a alma do comportamento. E não tem jeito, nós não podemos fugir disso. A sua transformação moral, a vivência do bem, o cultivo dos reais valores da vida verdadeira. Qual é a vida verdadeira, né? O meu reino não é deste mundo. Jesus nos dizia isso o tempo todo. A nossa pátria é a pátria espiritual, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Na hora que nós miramos a vida eterna e a vida espiritual, vamos aos poucos anulando os condicionamentos para a dor, enquanto favorecerão a sua própria harmonização interior, que é sem dúvida fator de melhor saúde física. E os verdadeiros valores da vida estão, e Joana de Ângeles diz, a morte é somente um veículo para a mudança de domicílio, né? Quando nós perdemos o nosso corpo físico, e esse é o entendimento chave da nossa caminhada evolutiva, não significa nada, significa simplesmente que nós estamos voltando para o nosso verdadeiro lar, para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Aliás, nós, a partir do conhecimento doutrinário, começamos a entender que passamos mais tempo desencarnados sem um corpo físico do que encarnados com um corpo físico. Então a maior parte da nossa trajetória espiritual foi desencarnados.
E patenteia-se aí a perfeição da justiça divina, que possibilita o infrator redimir-se pelo bem que vem a realizar. Como é que nós nos redimimos? Fazendo bem, trazendo amor e caridade, né? E tem uma figura que eu gosto muito, que é essa, de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né? Então tem aqui um personagem que está se esculpindo, né? Tirando a capa velha e construindo um ser novo. Por que um ser novo? Com novos valores, com novas crenças, com novas atitudes, com nova postura moral. Nessa visão panorâmica de passado, presente e futuro, desponta o amor de Deus a sustentar todas as criaturas no carreiro da evolução. Fomos criados simples e ignorantes, caminhamos para a luz, né? A justiça do Pai é equânime e ninguém fica impune ou marginalizado. As leis são iguais para todos, né? Então ninguém vai ficar impune quando comete um erro, ninguém vai ficar abandonado diante de suas leis, mas ela é, sobretudo, feita de amor e misericórdia. Deus nos perdoa 70 vezes 7, né? Porque quantas reencarnações são necessárias para o nosso aprimoramento? Quantas nós quisermos. Não tem limite, né? Deus nos permite errar e voltar, errar e voltar, errar e voltar. E desde que ele se desperte para essa realidade, encontrá-las em seu caminho. E se souber aproveitá-las, se transformará. E esse conseguir acabar no tempo. Pois não? Tudo que você falou aí, eu vivi em 2008. Dá um microfone para ele, senão nossos espectadores não vão ouvir. Só um minutinho, por favor. Porque eu tenho os espectadores da TV Abel que querem te ouvir. Seu testemunho vai ser importante. E aí, quando ele terminar, nós encerramos. O que eu estava falando é que tudo que você falou aí em 2009 para 10, eu vivenciei com a mãe da minha filha, tá? Ela foi minha ex-esposa. Ela teve a filha, a gente separou e ela casou novamente. O que aconteceu? Um belo dia, ela sempre trabalhou, lutou, ela conseguiu, né, o patamar de vida que ela queria. Chegou em casa toda feliz e teve uma grande surpresa. Pegou o marido dela com a melhor amiga, que era a madrinha da filha que ela teve na cama. Daí em diante, Alcir, tudo que você falou aconteceu, tá? Ela saiu, ela se desesperou, ela foi para um prostíbulo, gastou 15 mil reais, e daí em diante a vida dela acabou. Tentaram esconder isso de mim, tá? Eu fui visitar minha filha, aí a mãe dela, não tem ninguém, ela ouviu minha voz, e ela não falava com ninguém. Por quê? Internaram ela na colônia Juliano Moreira, deram eletrochoque nela, ela perdeu os dentes, acabaram com a vida dela, ela não falava com ninguém. Quando ela ouviu minha voz, ela, Américo, aí veio. Desculpa, sofri muito. Você não tem noção, você. E a minha esposa que está aqui, foi a que mais me ajudou a tentar salvar ela. Só que a ignorância do ser humano, tá? Não pode levar para centro, tem que internar. Aí um belo dia, internaram ela no Pedro Ernesto. Alcir fui visitá-la, eu não reconhecia. Ela era uma pessoa de 40 anos, que parecia uma senhora idosa de 90. Eu não reconhecia ela deitada. Passou-se um tempo, a última vez que eu a vi, estava com a minha esposa, minha atual esposa, ela falou assim, você vai trabalhar? Falei, vou. Não foi vida. Depois, volta aqui. Toda vez que eu ia visitá-la, ela pedia um caderno. E ela escrevia no caderno aquilo que ela queria. Só não foi, tá? Eu só não consegui fazer mais, porque me proibiram a ignorância humana, que eu era ex-marido dela, pai da filha dela, e achavam que eu queria abusar dela. Nunca fiz isso. Aí o tio dela falou assim, vocês estão atrapalhando a menina. Em resumo, foi o que você falou. Levou para médico, não tratou espiritualmente, e ela morreu do coração com 41 anos. Me lembro até hoje, eu trabalhava com o governador, eu estava na invasão do Alemão, quando me ligaram e falaram, André acabou de falecer, e eu não tive coragem no enterro dela. Então, parabéns, perfeita a sua palestra, tá? Isso tudo é verdade, porque eu vivi,
Tá? Isso tudo é verdade. Você falou da parte moral, você falou da parte vibratória. E mais uma coisinha, você gosta de pesquisar. Por morar em Magé agora, né, Magé teve um Hitler chamado Marechal Floriano Peixoto. Estuda a história de Magé e vê a revolta da Segunda Armada, degola e saque. Eles invadiram Magé, eles mataram as mulheres, estupraram as mulheres, mataram as crianças. Foi a maior aberração que nós tivemos no nosso país na época da República. Já que você gosta de estudar a parte espiritual, estou te dando uma boa dica, tá bom? Obrigado. Só para encerrar. As palavras são da Sueli, né? O mérito é da Sueli, eu só sou o portador da palavra. A Sueli que nos traz todo esse conhecimento. Recomendo fortemente estudar Grilhões, Partidos, Manuel Filomeno de Miranda, o livro de amanhã, da manhã não, sábado, né? Depois. É lindo, Leila, vamos aprender muito. Eu acho que é isso, é estudarmos e nos transformar, porque a doutrina nos dá todos os instrumentos para nós nos pacificarmos e nos curarmos, mas depende de nós.